Fala galera, tudo bem? Estamos indo para o terceiro dia da semana da Física Básica. Aqui nós vamos pegar as equações do movimento retilíneo uniforme, as equações do movimento retilíneo uniformemente variado e, além disso, nós vamos pegar e vamos mostrar de onde elas vêm, correto? Nós vamos ver que elas se comparam com um tipo de função. Tudo bem? Chega de enrolação. Você quer aprender? Então vem comigo. Então, pessoal, de onde vêm aquelas expressões do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado? Nós tínhamos visto que a diferença entre um e outro é o quê? Esse aqui, ele tem uma velocidade constante, diferente de zero, correto? E o MRUV, ele tem a aceleração constante, certo? Diferente de zero. No MRU, nós temos a equação do quê? Do sorvete, S igual a S0 mais VT. No MRUV, nós temos o que? Nós temos três equações. Nós temos a equação do V igual a V0 mais AT, né? Equação, no caso, a função da velocidade versus tempo. Nós temos a da posição versus tempo, que é S igual a S0 mais V0T mais a t ao quadrado sobre 2. E nós temos a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Pessoal, tanto essa equação aqui quanto essas duas primeiras aqui, elas vêm da onde? Por que nós utilizamos essa equação aqui? Porque o gráfico da posição versus tempo no MRU, ele pode ser uma reta crescente ou decrescente. E da posição no MRUV pode ser uma parábola com cavidade para cima ou para baixo. Por que também o gráfico V igual V0 mais AT seria uma função constante? Vamos ver isso aqui agora. Para podermos estudar isso, nós vamos entrar um pouquinho na matemática, né? Nós vamos pegar, né, uma função do primeiro grau. O que é função? Função seria uma máquina no qual transforma um valor em outro, correto? Por exemplo, você pega aqui, ó, 1 e 2, você tem uma função f de x igual a 3x. A partir daqui você transforma no outro. Ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Note que você teve meio que uma máquina aqui, no qual ele pega o valor deste primeiro cara que você chama de domínio, para poder levar valores para o cara de cá que você chama contradomínio, certo? E sabendo disso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai reparar o seguinte, você vai reparar que se aqui está vendo flechinha para os dois, esses dois aqui também seriam um conjunto imagem, tudo certo? Mas agora vamos entrar na função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem o formato. Qual que é o formato dela? O formato é o seguinte: y é igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular linear. Onde também esse a aqui nós podemos afirmar que seja a tangente do ângulo, vou chamar, sei lá, esse ângulo de alfa. Por aí vai. O gráfico dela, galera, vai ser o seguinte. Vai ser, por exemplo, aqui é o y, aqui é o x. Ele pode ser uma função crescente, quando esse camarada aqui, que é o coeficiente angular, o a, vai maior que zero. Ou ele pode ser também uma função decrescente, onde tem um gráfico de y e x, onde seria mais ou menos isso daqui, onde aqui o a seria menor que zero. Tudo certo? Então isso aqui que você tem que saber de equação do primeiro grau. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação do primeiro grau e vamos fazer duas aplicações nela. Nós vamos aplicar na equação V igual a V0 mais
AT, que é uma equação do MRUV, e nós vamos aplicar também S igual a S0 mais VT, que é uma equação do MRU. Tudo certo? Então vamos lá? Então vamos à obra. Nós vamos então mexer aqui com a função posição versus tempo. Ou seja, nós vamos ver primeiro no MRU. Então, galera, você vai perceber o seguinte: a equação da posição versus tempo no MRU seria a equação do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Vamos pegar aquela função do primeiro grau que nós vimos agora há pouco. Y, que é igual a x mais o b. Eu vou adaptar, vou trocar o x pelo t. Então vai ficar y é igual a t mais b. Então, repara o seguinte. Repara que o coeficiente angular aqui, nesse caso, é o a. E o coeficiente linear aqui, nesse caso, é o b. Agora, analisa essa equação aqui. O coeficiente angular, no caso, vai ser o v, que acompanha o t. E o cara que está sozinho aqui é o coeficiente linear. Correto? Então, isso aqui poderia ser da mesma forma aqui. S igual a VT mais S0. Se nós formos jogar para esse estilo aqui. Então, note que isso aqui é uma função do primeiro grau, onde tem um cara que acompanha o t, a variável, e o cara independente. Aqui, ó, o cara que acompanha o t aqui é o v e o cara independente é o S0. Então, você está vendo que essa equação, no caso aqui, essa função do primeiro grau, essa função do primeiro grau está sendo aplicada aqui. Então, por isso que a equação é essa. Tudo certo? E nós vimos anteriormente que o gráfico pode ser crescente ou decrescente. Aqui também. Então, aqui, o gráfico, no caso, S versus T, né? Lá seria o gráfico Y versus X. Ou seja, ele vai ser crescente se o termo angular aqui é maior que zero. Igual no exemplo anterior, né? No exemplo anterior, você repara que ó, o A é maior que zero, então é crescente. E aqui também, você vê que o V, no caso, está fazendo esse papel do A é maior que zero. E agora, se ele for decrescente, mais ou menos nesse estilo aqui, ó, gráfico S versus T caindo aqui, o V vai ser menor que zero. Olhando para a equação do primeiro grau, o A vai ser menor que zero. Então, vê que essa aqui é uma, no caso, função do primeiro grau. Né? Não é equação não, galera, é função do primeiro grau. Análoga a essa daqui. Agora que nós já vimos isso, nós vamos ver, então, a função velocidade versus tempo no MRUV. A função velocidade versus tempo é a seguinte. V igual a V0 mais AT. Certo? Se nós formos comparar com essa função aqui, você vai reparar que tem o coeficiente angular, que no caso aqui é o A, que acompanha o T. Aqui, no caso, é o A que acompanha o T, né? Dessa função aqui. E o termo independente, que é o V0, que é o cara que fica sozinho aqui. E esse B fica sozinho aqui. Então, se essa estrutura aqui é a mesma dessa daqui, se aqui é uma função do primeiro grau, aqui também vai ser uma função do primeiro grau. Tudo certo? Se eu fosse trazer para esse método aqui, ficaria da seguinte forma. Ficaria V igual a T mais V0. Onde esse T aqui é a variável, o A é esse termo que acompanha o T, e o V0 faz essa função de S0 aqui. Tudo certo? Ou seja, se é uma função no primeiro grau, se o coeficiente angular for positivo, vai ser um gráfico crescente, né? No caso, por exemplo, gráfico V versus T no MRUV. O gráfico V versus T vai ser o quê? Vai ser crescente se o A for maior que zero. E nós vamos ver também que o gráfico V versus T vai ser decrescente se o A for menor que zero. Então, é a estrutura de uma função do primeiro grau, por isso que usa isso aqui. Agora vamos falar, galera, da função do segundo grau. A função do segundo grau é a seguinte. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o a é o cara que acompanha o x ao quadrado, o b é o cara que acompanha o x e o c é o cara independente. Tudo certo? Sabendo disso, pessoal, como é que nós vamos perceber o gráfico dessa equação aqui? Pessoal, aqui no caso é uma equação do segundo grau.
Lá, no caso, era uma equação do primeiro. Do primeiro grau era uma reta, crescente ou decrescente. Do segundo grau vai ser uma parábola. Ou seja, a parábola ela vai estar com concavidade voltada para cima, ou seja, está feliz. Se o A, o cara que acompanha o x², é maior que zero, e ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. Assim, se no caso A for menor que zero. Tudo certo? Então essa daqui é quando ela vai estar com concavidade voltada para cima quando A for positivo, e vai estar com uma concavidade voltada para baixo quando A for negativo. Esse é o gráfico de uma função. Agora, se eu adaptar para t, pegar x igual a t, vai ficar y igual a t ao quadrado mais bt mais c. Tudo certo? Então vamos agora pegar a equação da posição versus tempo no MRUV. A equação seria a seguinte: S igual a S0 mais V0 vezes t mais a t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui se assemelha àquela que nós colocamos, né? Que no caso seria y igual a t ao quadrado mais bt mais c. Ou seja, o cara que está acompanhando t ao quadrado é o a sobre 2. Então aqui o a sobre 2 vai fazer o papel desse a aqui. Agora esse b é que está acompanhando o t. Então esse v0 aqui ele faz o papel de b, né? Porque ele acompanha o t. Agora aqui o S0 é o termo independente. Então ele faz o papel o c faz o papel de S0, porque também se trata de um termo independente. E nós vimos que essa função do segundo grau, o gráfico dela seria o quê? Uma parábola, com concavidade voltada para cima e para baixo. Aqui no gráfico da função posição versus tempo, no MRUV, gráfico S versus T, vai ser uma parábola também, né? Por causa dessa analogia. Ou seja, se ela estiver de cabeça para cima, a aceleração é maior que zero. E se ela estiver de cabeça para baixo, assim, a aceleração é menor que zero. Então, repara o seguinte, repara que, ó, aqui é uma função do segundo grau, analogamente aqui, ó, onde tem um cara que acompanha t ao quadrado, que é o a sobre 2, onde tem um cara que acompanha t, que é o v0, e onde tem o cara independente, que é o S0.